Você acredita que certos lugares guardam o que nunca deveria ser ouvido? Alguns dizem que as paredes antigas absorvem mais do que ecos, guardam vozes, memórias e tudo aquilo que o tempo não conseguiu apagar. A enfermaria 13 era assim. Eu trabalhei naquele hospital. E juro, o que escutei ali não era coisa de gente viva. Fui técnico de manutenção no Hospital Santa Helena durante quase uma década. Conhecia cada andar como quem conhece o próprio corpo. Sabia onde o piso afundava, onde a fiação gemia antes de queimar, e até em qual corredor o som de uma maca ecoava diferente. A enfermaria 13 ficava num subcorredor úmido, logo depois da ala de isolamento. Oficialmente estava em reforma permanente. Na prática, era o tipo de lugar que todo mundo sabia que existia, mas fingia não ver. A primeira vez que fui chamado foi por causa de uma queda de energia. Disseram que as luzes da ala tinham piscado e o gerador acusava consumo irregular. Segui o protocolo. Lanterna, ferramentas, relatório. O letreiro metálico, Enfermaria 13, pendia torto, com uma das letras quebradas. O cheiro ali misturava éter envelhecido, mofo e algo doce, parecido com ferrugem. Empurrei a porta. As dobradiças gemeram, e o som demorou para morrer, como se ecoasse por dentro das paredes. Lá dentro, as macas estavam cobertas por lençóis plásticos rígidos. As cortinas amareladas balançavam devagar, mesmo sem vento. No fundo da sala, uma luz vermelha pulsava, presa ao teto. Achei que fosse o sistema de emergência, mas o painel de energia estava desligado. Desarmei todos os disjuntores da ala, e a luz continuou acesa. Voltei no dia seguinte por conta própria. Queria entender. Medi tensão, testei fiação, revisei aterramento. Tudo morto. Mesmo assim, o LED vermelho acendia e apagava em intervalos perfeitos. 5 segundos aceso, 2 de silêncio. Anotei no relatório. Comportamento repetitivo, possível interferência magnética. Mas o som que acompanhava o piscar não era ruído elétrico. Era a respiração. Comecei a ouvir algo vindo do forro. Um sussurro arranhado, como vento tentando falar. Subi. Os cabos estavam secos, sem vibração, mas o som aumentava. Foi quando ouvi, bem perto do ouvido. Fica. Desci rápido demais, deixei a lanterna lá em cima. No chão, o ar parecia mais frio do que antes. Saí dali prometendo não voltar. Mas é assim que essas coisas funcionam. Você não escolhe. Elas te chamam de volta. Nos dias seguintes, os alarmes da ala disparavam sozinhos. Os sensores de movimento registravam presença às 3h13 da madrugada. Sempre o mesmo horário. O segurança dizia que era interferência, mas a câmera mostrava uma sombra atravessando o vidro. A administração mandou lacrar a porta. Na noite seguinte, o lacre cedeu sozinho. Passei a revisar o sistema nesse exato minuto, 3h13. As câmeras da ala estavam desativadas, mas a imagem congelava num único quadro. A porta entreaberta e uma névoa leve saindo de dentro. O arquivo se corrompia sempre que eu tentava salvar. Um dos vigilantes mais antigos, o Valdir, me chamou para conversar. Disse que o quarto 13 tinha sido usado por pacientes psiquiátricos décadas antes. Um deles, um homem sem registro, morreu lá dentro. Foi suicídio, ou o que quiseram chamar assim, ele disse. Depois disso mudaram placas, pintaram paredes, mas a ala nunca perdeu o nome. Tem coisa que não dá para renumerar. Voltei à enfermaria 13 numa noite em que o gerador central travou. Tudo escuro, menos aquele corredor. A luz vermelha piscava no fundo, como se estivesse me esperando. Entrei devagar. O ar parecia pesado, frio e ao mesmo tempo vivo. E então ouvi algo pingando. Um som ritmado, como um relógio de água. 5 segundos de gotejo, 2 de silêncio. O mesmo ritmo da luz. Segui o som até o centro da enfermaria. No chão, uma poça rasa refletia a luz vermelha. Toquei a água, morna. Olhei para o teto, seco. As paredes não tinham infiltração. De onde aquilo vinha? E então percebi as pegadas. Molhadas, nítidas,
indo da poça até a parede dos armários, pegadas descalças. Mas quando entrei, o chão estava limpo. O rastro parava diante de um armário metálico trancado. Forcei a fechadura. Cedeu fácil, como se já tivesse sido aberta 1000 vezes. Dentro, cabos cortados, tubos antigos e um uniforme dobrado. Na etiqueta, o nome apagado e um número costurado à mão, 13. O pano estava úmido, fresco e tinha um cheiro de quarto fechado. Atrás do uniforme, algo gravado no metal. Eu não saí. As palavras estavam riscadas com algo pontiagudo. A luz vermelha parou de piscar. O som das gotas cessou. E o zumbido começou, grave, contínuo, vibrando no ar como um motor debaixo do chão. Mas era voz, baixa, arrastada. Repetia a mesma palavra. Fica. De novo e de novo. O chão tremeu levemente. As lâmpadas começaram a falhar uma a uma, apagando o caminho até a porta. Senti o ar ficando mais denso, como se algo respirasse do meu lado. Dei 2 passos para trás e ouvi outro, idêntico, vindo atrás de mim. Corri. As lâmpadas apagavam atrás dos meus pés. O corredor parecia dobrar, ficar mais comprido, sem saída. O som de passos me acompanhava, molhados, mas sem respingo. Quando finalmente alcancei a porta de ferro, ela pesava como se alguém segurasse do outro lado. Empurrei com o corpo. O barulho parou. Silêncio. Olhei para trás. A luz vermelha se apagou. A enfermaria estava limpa, o armário fechado, mas o ar ainda respirava. Pedi demissão na mesma semana. Escrevi motivos pessoais. Ninguém perguntou mais. Mas de tempos em tempos recebo mensagens dos colegas que continuam lá. Movimento no sensor. 3:13 da madrugada. Mesmo com a energia da ala cortada, o sistema registra. E o mapa digital do hospital nunca conseguiu apagar o nome da enfermaria 13. Quando tentam excluir, o arquivo trava. A linha cinza fica piscando na tela, como se o programa esperasse uma resposta. Moro longe agora, mas tem dias em que o silêncio da casa é o mesmo de lá. Um silêncio que parece ouvir. E, quando ele chega, vem junto aquele zumbido, o mesmo de dentro das paredes. É grave, constante, e vibra no ar como se o prédio respirasse comigo. Às vezes parece que o som atravessa a parede, e eu ouço como se viesse de dentro do peito. Às vezes acordo no meio da noite com o corredor iluminado por uma luz fraca e avermelhada, mesmo sem lâmpada acesa. O ar fica frio e o relógio marca exatamente o mesmo horário. 3:13 da madrugada. E antes que eu me convença de que é coincidência, o som volta. Primeiro distante, depois mais perto, atrás da parede. Um murmúrio arranhado repetindo devagar. Fica. Já tentei ignorar. Troquei de casa, troquei de cidade. Mas há ruídos que viajam com a gente. O hospital pode ter ficado para trás, mas as paredes que escutaram não esquecem. E a enfermaria 13, ela ainda está aberta, em algum lugar que não aparece nas plantas. Hoje, quando o vento passa pelo duto do aquecedor, o som é o mesmo que eu ouvia no teto daquela sala. Grave, úmido, como se algo falasse por dentro do metal. Fecho os olhos, prendo a respiração e espero passar. Mas às vezes, ele fala meu nome. Baixo, quase carinhoso, e então, sem pressa, sussurra outra vez. Fica. Pensei em procurar ajuda, mas como explicar? Como provar um som que não deixa rastro? As pessoas não acreditam em ruído, só em grito. E aquilo não grita. Aquilo apenas insiste. É o tipo de presença que não precisa aparecer. Basta existir entre o silêncio e a lembrança. Tentei gravar. Deixei o celular sobre a mesa por uma noite inteira. Quando acordei, o aparelho estava desligado, a bateria drenada e o arquivo corrompido. No meio da gravação, só um chiado grave. O mesmo padrão de frequência da luz vermelha. O mesmo intervalo de 5 segundos aceso e 2 de silêncio. Voltei a sonhar com o hospital. Nos sonhos, a ala nunca está abandonada. As lâmpadas estão acesas e alguém me espera no fim do corredor. Nunca chego perto o bastante para ver o rosto. Mas sei que é ele, o homem do uniforme.
o que deixou escrito no metal. Eu não saí. No último sonho, eu cheguei até o armário. Estava aberto. Lá dentro, o uniforme dobrado, molhado, pingando água morna no chão. Peguei o pano e senti o tecido pulsar, como se respirasse. Quando soltei, ouvi o barulho da gota caindo e o som respondeu: "Fica." Desde então, durmo pouco. Não por medo, mas por reconhecimento. Aquele som me pertence agora. Quando o escuto, o coração desacelera. É como se eu voltasse para um lugar familiar. A enfermaria 13 ainda existe. Não no prédio, mas em mim. Eu a levo comigo, toda vez que fecho os olhos.